Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho desta noite, o nosso Evangelho, que é um Evangelho de paz, de amor, que nos instrui a viver melhor, a viver com mais equilíbrio e com mais paz na nossa vida. Antes de começarmos os ensinos desta noite, vamos fechar os nossos olhos e buscar o Mestre Jesus, nosso irmão maior, que nos ensinou que onde um ou mais estivesse reunido em seu nome, ali ele estaria, porque ele é o caminho que nos leva à verdade e à vida, que nos leva ao Pai. Mestre amado Jesus, querido amigo de todos os instantes, permita-nos que nesta noite possamos receber a sua presença misericordiosa em nossas vidas, trazendo assim paz, equilíbrio, harmonia e coragem para que possamos continuar no nosso progresso, da nossa existência, onde nos colocamos favorável a vencer as nossas provas. Que a fé esteja em nós, que a confiança faça parte dos nossos atos e de nossas atitudes, para que assim possamos alcançar a sua glória, a sua graça e a sua bênção. Que assim seja. Deixei a prece, a música, para ficar tranquilo para nós. A fé que transporta a montanha. Este é o estudo desta noite. Aquela fé, aquela confiança que, se nós a tivermos, poderemos dizer para o monte: passe daqui para acolá. Podemos pedir para que esse mesmo monte se jogue ao mar. Podemos caminhar sobre as águas. Podemos curar as nossas feridas. Podemos curar as nossas doenças. Podemos equilibrar a nossa existência de maneira que a felicidade se faça em nós. É tão fácil dizer que, se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seremos capazes de vencer todos os obstáculos da vida. É tão fácil dizer que a fé é uma confiança em Deus, é uma confiança em Jesus, é uma confiança no Espírito Santo de Deus, que chamamos de amigos, que chamamos de santos, de mártires. É tão fácil dizer para o outro que a vida dele não está tão boa, porque pode ser que esteja faltando a fé. É tão fácil esclarecer o outro de que, para a vida dele ir bem, basta ele seguir os ensinamentos de Jesus. Basta ele se pôr a caminho e praticar os ensinos tão fáceis e tão simples que Jesus trouxe. Se tudo isso fosse fácil desta maneira, e se nós pudéssemos realmente colocar em prática desta maneira, com toda esta facilidade, nós não enfrentaríamos tantas dificuldades.
tantas provas, tantas expiações, tantos obstáculos, tantas brigas, tantas guerras, tantas doenças, tanta fome, tantas necessidades, tanta corrupção, tanta violência, porque todos colocariam em prática e todos saberiam dizer para a montanha ir para o outro lado. Falar de Jesus, falar dos seus ensinamentos é muito fácil. Qualquer pessoa pode falar. Qualquer pessoa que sabe ler pode ler a teoria, pode ler o código divino. Não há segredo. E hoje não é proibido. Muito tempo antes era proibido. Era falado o Evangelho, o código divino era falado em latim para que o popular não soubesse o que estava falando, para que ele tivesse confiança cega, para que ele acreditasse na pessoa que estava dizendo e o que aquelas pessoas estavam dizendo. Eles não compreendiam aquele idioma, aquela fala. As pessoas não podiam ter acesso ao Evangelho, não podia ler o Evangelho. E muitas vezes, se tivesse o livro na mão, não conhecia as letras e não podia ler. Hoje não. A criança aprendeu a ler, ela pode ler. Ela pode ler o que diz o Evangelho. Se todas as pessoas já leram, se todas as pessoas conhecem, por que temos toda essa dificuldade? Por que temos guerra? Por que temos fome? Por que temos miséria? Por que temos corrupção, marginalidade? Por que nós, que conhecemos, não arrancamos ainda de nós o orgulho, a vaidade, os vícios, a arrogância, os ciúmes, a vingança, a inveja, a perseguição? Não seria cada um destes vícios uma montanha? A inveja impede a outra pessoa de ser feliz, porque é uma carga energética que eu emito para o outro. A vingança, idem, o ciúmes também, o despeito igualmente, a arrogância também, o orgulho igualmente. Todavia, nós conhecemos Jesus. Nós já lemos sobre ele. E mesmo a pessoa que não é cristã, que segue outro profeta, outro mestre, conhece também Jesus. Muitas vezes a gente diz: religião Y não conhece porque segue outro. Conhece, sabe, porque Jesus também faz parte do código deles. Só tem um a mais depois. Gandhi, hinduísta, todo mundo sabe disso, uma vez disse que se perdesse todos os livros da terra
e a única coisa que sobrasse fosse o sermão do monte, o maior sermão que Jesus deu, toda a humanidade se reergueria em moral, em ética, em paz. Portanto, não é fácil praticar. Falar é, praticar não. Praticar exige um sacrifício muito grande que muitas vezes não queremos fazer. Praticar o Evangelho de Jesus, ter confiança em Deus, é saber que, como disse Agostinho quando se converteu, se o Deus criou os céus e a terra e fez todas as coisas e Ele é por nós, o que eu tenho a temer? Não tenho nada a temer, mas nós tememos. Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós achamos que tem alguém e que tem algo, que tem uma força que é contra nós. Praticar é difícil porque temos que tirar do nosso coração a diferença. Em primeiríssimo lugar, todas as pessoas precisam ser iguais, semelhantes a nós, com os mesmos direitos, com as mesmas obrigações. Eu tenho que ter a capacidade de olhar um e gostar, e o seguinte, e o seguinte, e o seguinte, e não encontrar nenhuma pessoa que eu não goste. E eu tenho que olhar para todas essas pessoas e tenho que ter fraternidade. Tenho que ter compaixão, caridade, benevolência. Eu tenho que tirar de mim, de dentro de mim, o orgulho, o despeito. Portanto, qualquer coisa que o meu irmão, porque se eu vi a fraternidade, somos irmãos, somos fraternos, e tudo, absolutamente tudo que ele me fizer, tem que ser perdoado. Porque eu tirei o despeito, eu tirei o orgulho, eu tirei a arrogância. Eu tenho que compreender a ação do meu irmão. E eu tenho que ajudar a detê-lo se ele estiver praticando o mal. Eu tenho que socorrer, eu tenho que ensinar. Porque tudo aquilo que fizerdes aos meus pequenos é a mim mesmo que estáis fazendo. Eu tenho que carregar a misericórdia. E eu tenho que confiar que a misericórdia chegará. Portanto, remover esta montanha pela fé é um exercício constante de renovar-se, de aprender todos os dias. E como que vamos deixar os vícios? Porque quando nós temos um vício material e alguém diz que aquela coisa que fazemos faz mal, por exemplo, comer alimentos muito gordurosos, e uma gordura ruim, não uma gordura boa, porque o nosso organismo precisa de gordura,
nós procuramos melhorar, se tiver um mínimo de inteligência, para não ficar doente no futuro. Quando alguém diz que fumar, que beber pode te machucar, procuramos corrigir também, salvo exceções. Mas isto são vícios materiais, mais fáceis. Por mais difíceis que eles sejam, é muito mais fácil do que vencermos a maledicência. Porque mesmo que nós falamos que não vamos falar mal do outro, é quase impossível não falar. Se você faz um propósito de que não vai falar mal, aquele dia parece que você está em promoção. Todas as pessoas que você encontra têm uma fofoquinha para contar. Mas justo hoje que eu não ia falar mal. Mas justo hoje. Quando você se coloca, não terei preconceito, vou diminuir a arrogância, não vou diminuir a vaidade, naquele dia tudo se move para que você seja testado. Invariavelmente caímos. Invariavelmente. Porque se alguém vem nos falar do governo, não vamos resistir. Ou vamos apoiar, contestar, criticar e maledicência sem parar. Se alguém vem falar de um time de futebol, porque o meu é melhor, e porque o outro, e todos os que você não torce, maledicência. Arrogância e despeito, na mesma sequência. Se vem falar do filho do vizinho, do filho do tio, do filho do primo, porque vocês sabem, né? A gente só consegue ver beleza, perfeição nas próprias crias. A cria do outro sempre tem defeito. Fica difícil de remover essas montanhas. Então, quando alguém diz que é literal ou não, Jesus não quis dizer das montanhas, Jesus quis dizer das montanhas, sim. Quando ele precisava falar figuradamente, ele falava figuradamente. Quando ele precisava falar é o que é, ele também falava. Porque é fácil para a gente remover as montanhas de dificuldades materiais. Quando Jesus ensinou isto, você ia pregar a pé. Hoje você vai de carro. Alguns lugares você precisa ir de avião. Um orador espírita, ou um pastor, ou um padre, qualquer pessoa que está na divulgação do cristianismo e que tem um certo renome, ele vai pregar em outro lugar que precisa ir de avião. Jesus faria caravana. Por isso que ele não saiu do seu pequeno círculo, que não é tão grande quanto nós imaginamos, porque era até onde os pés dele aguentou, ou aguentava. E hoje, a medicina cura tanto quanto Jesus, porque ele deu essa autoridade, deu inteligência para a gente fazer isso. As nossas casas hoje são confortáveis. Naquela época era um monte de barro, sem higiene, sem água, sem luz, sem internet, sem cama também.
fogareiro. As montanhas materiais nós estamos renovando todos os dias. As montanhas espirituais, porque a fé ela é divina e humana. Nós precisamos trabalhar na nossa parte física e precisamos trabalhar na nossa parte espiritual. A parte espiritual, a divina, nós temos muitas montanhas para remover. E ainda tem um agravante. Por quê? Porque nós temos em torno de nós outros seres que estão fora da carne, que não desejam o nosso progresso. Porque assim, eles têm companhia. Vocês nunca pararam para pensar sobre isso, né? Aposto. Por que eles não querem o progresso? Por que eles nos perturbam tanto? Por que eles nos envolvem tanto? Porque eles precisam de companhia. Nós não somos assim? Quando a gente fica sozinho, entre aspas, porque nunca estamos sozinhos, a gente pega, liga a televisão. Aí a televisão está num volume moderado, a gente ergue o volume para dar a impressão que a gente está bem acompanhado. Aí põe uma música, aí não deu certo, liga para alguém. Vamos sair junto hoje? Porque ficar sozinho, poucas pessoas têm capacidade da solidão, da solicitude, de ficar sozinho e não da solidão, porque a solidão todos nós temos dificuldade. Eles também. Doutrina Espírita nos diz que ele se acotovela. Kardec perguntou se na nossa faixa, se junto conosco, tinha esses irmãos nossos, e ele disse: vos digo que eles vos acotovelam. É igual quando a gente está na fila de promoção para uma loja, aquelas que dá 70% de desconto, nós nos acotovelamos. Nós não. Eu não. De forma alguma. Tenho pânico da multidão, né? Mas nós nos acotovelamos. Eles também. Esse capítulo começa dizendo de um homem que chega para Jesus e diz: tenha misericórdia do meu filho. Ele era lunático, o epilético. O lunático é o epilético daquela época. Ele cai no fogo, ele cai na água, ele cai na rua, ele se machuca, ele se queima, ele se fere. Eu pedi para os seus discípulos curá-lo, mas eles não conseguiram. Jesus faz uma advertência aos seus discípulos e hoje nós falamos que somos discípulos dele, portanto a advertência é para nós também. Raça de incrédulos e perversos. Raça de incrédulos e perversos. Até quando estarei convosco? Até quando terei que fazer para vocês? Eu já disse que podes fazer, por que não faz? Ele cura a criança e os discípulos querem saber por que eles não conseguiram. E ele diz que é porque faltou fé, faltou confiança, faltou segurança de dizer para a criança ficar curada. No Evangelho de Jesus tem uma história bastante interessante, onde Jesus está passando e um homem cego chama por ele: Rabone, mestre. E quando Jesus escuta, volta. Gente, eu não sei vocês, mas eu adoro Jesus.
Jesus era de um senso de humor encarnado. Eu fico pensando hoje, 2000 anos depois, ele já tinha mais de 4000 anos, muito mais. A Terra, só para vocês terem uma ideia da idade de Jesus ou do que é Jesus. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Quando a Terra foi ser feita, ele já estava com Deus. Ele já sabia que era ele que ia cuidar da terra. E o Verbo estava com o Pai. O Verbo estava com o Pai. Quando ele veio, fez-se carne para nascer, 4000 anos, para condensar, para a sua energia ser adaptável à terra. Ele veio e nós já estamos 2025 anos depois. Dá para entender que é uma evolução numa proporção dessa? Não dá, né? A gente se perde, né? Mas ele é fantástico. Ele tinha umas tiradas, ele tinha um bom humor. Ele tinha uma alegria, uma sociabilidade que estamos a quilômetros de ter. Um lhe pedia uma coisa, ele olhava assim, o cara é cego, caramba, o cara é cego. O que queres que eu te faça? Era assim que ele perguntava. Ele dava a oportunidade da pessoa escolher. Vai que ele queria um cachorro, cão guia, né? Sei lá. Uma marmita. Uma moeda. Nós temos que saber o que pedir. Pedir e obtereis. Mas a gente não sabe pedir. Então, ele pedia. Esse cego é maravilhoso, porque ele chama, ele grita, é uma multidão e ele grita, e mandam ele calar a boca, ele continua gritando. E Jesus escuta, e volta, e olha para ele, e espera. E ele diz para Jesus: se tu quiseres, eu posso ver. E Jesus disse: quero. E ele fica curado na hora. Essa é a resposta de Jesus: quero. O que é isso? Confiança. É esta confiança que precisamos para remover essas montanhas. Porque ele diz aqui que se a gente for uma figueira seca, nós seremos cortados. Seremos arrancados. Nós precisamos produzir belos frutos. E os frutos são produzidos pela confiança. Pela fé. A fé que remove o obstáculo, o grande obstáculo, a imensa montanha que está em nós. Não é no outro, é em nós. E ao remover de nós, nós damos passagem para o outro. Igual aquele homem lá da Índia. A gente lê, todas as vezes que eu leio aquela história, eu choro. O cara morava num lugar super difícil, sem acesso. Perde a esposa porque ele não tem acesso para chegar na cidade. E para que não aconteça para mais ninguém, ele sozinho abre, ele faz um caminho por meio das montanhas. A vida inteira. Tem outros que plantam árvores, tem outros que se dedicam. Quantas pessoas que têm um filho com uma doença muito grave e que ele pesquisa e que ele trabalha para que outro não passe pela dor. Isso é a fé que remove montanha.
Quem não conhece a história de Lourenço, tem até um filme, O Óleo de Lourenço. Quem nunca viu O Melhor? Esse filme é lindo, A Síndrome de Tourette. Não tinha descoberto ainda o melhor da classe. A mãe, o pai abandonou a mãe na luta para descobrir o que era, por que o filho dela gritava de tanto em tanto tempo. Um grito que incomodava a todos e que ele não podia controlar. Síndrome de Tourette. E ele se torna professor, sem curar a síndrome, porque ela não tem cura. É lindo esse filme também. E no fim do filme mostra o professor, os alunos, a escola, a mãe. Fantástico. Isso é remover montanhas. Quando todos nós formos capazes de fazer isto, nós teremos essa fé divina e humana do tamanho de um grão de mostarda. E a terra terá paz. Porque cada ser vivente praticará o código de amor deixado por Jesus. Vamos buscá-lo agora. Querido Mestre, querido amigo, a todo instante, a todo momento estás conosco. Muitas vezes não percebemos a sua presença porque a nossa ignorância nos cega e não conseguimos te enxergar por causa que a nossa fé é vacilante e temos medo. O que te pedimos, Mestre, é a serenidade para aceitar todas as coisas que nos acontecem. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir o que podemos modificar, o que não podemos modificar ainda, para que tenhamos paz e possamos te levar à paz. Porque é um dia de cada vez, um passo de cada instante, é que nós caminharemos neste caminho estreito e justo que nos levará a ti. O nosso amor ainda é falho e vacilante, mas com teu apoio, com a tua graça e o teu olhar sobre nós, faremos a caminhada, confiantes, buscando os teus braços seguros, para que cada dia da nossa vida seja um dia caminhado